Graça e paz a todos os amigos, amigas, irmãos e irmãs. Estamos juntos para iniciarmos uma nova semana de estudo na Palavra de Deus. Ficamos agradecidos por Deus nos conceder mais um dia de vida, uma nova semana. Nós agradecemos a Deus por cada um de vocês que estudam conosco a Bíblia a cada dia, que compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e também nós queremos agradecer a todos que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando conosco os comentários que fazemos aqui no nosso estudo. Mandamos aqui um alô especial para Reginaldo B. Adelina, são de Frutal, Minas Gerais. Amadeus dos Santos é de Cândido de Abreu, no Paraná. Mariana Ferreira é de Porto Seguro, BH. Ivone Abreu é de Bom Retiro do Sul, no Rio Grande do Sul. Donizete é de Mococa, São Paulo. Luciana Batista é de Recife, em Pernambuco. E todos os demais que nos acompanham, nós agradecemos e iremos sempre mandar alô para vocês. Iremos orar. Santo Deus e Pai que estás nos céus, nos encontramos em Tua presença, agradecidos pela vida, pelos cuidados que tem para com cada um de nós. Te agradecemos por estes momentos que temos para estudar a Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, abrindo a nossa mente para entendermos a Tua Palavra, para aceitarmos e colocarmos em prática em nossa vida. Pedimos, Pai, que estejas com todos aqueles que estão passando por momentos difíceis em suas vidas, lutas, tribulações, provações, enfermidades, desemprego. Ó Pai, tenha misericórdia de cada um, que permaneçam confiantes em Ti, buscando em Ti a solução e que não desanimem, mas que perseverem, porque muito em breve nós estaremos contigo nos céus. Em nome de Jesus. Amém. Estamos felizes por podermos, juntamente com vocês, estudar a Bíblia. Nós estamos nesta série falando sobre vida, morte e eternidade. Durante estas semanas que nós estaremos juntos, nós vamos buscar na Palavra de Deus entender a razão do porquê veio a morte, que nós já comentamos na semana passada, o mal, porque ele existe, e quando é que tudo isso vai terminar e quando é que nós vamos estar na eternidade. O nosso maior desejo é poder estar livre de todo este sofrimento que nós passamos aqui neste mundo. E temos esta certeza, esta esperança que Jesus ele vai cumprir muito em breve a promessa que ele fez e que está lá em João 14, de 1 a 3, que ele foi para os céus, mas que ele vai voltar. Esta é a esperança que nós temos, é a certeza. E assim como as profecias se cumpriram do Antigo Testamento, apontando para Jesus, o Messias, que viria e veio, ele agora, depois que ele veio, prometeu que ele estava indo para o Pai, mas que ele voltaria para nos buscar. Louvado seja Deus por esta promessa maravilhosa que nós temos. Esta é a razão de nós crermos na Palavra de Deus, é a esperança que nós temos da vida eterna. Nós, na semana passada, falamos aqui o assunto sobre morte em um mundo de pecado e vimos durante o estudo que nós fizemos que a morte entrou em consequência da transgressão, da desobediência de Adão e Eva ao que Deus havia dito, que eles não comessem daquele fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque se eles comessem, eles iriam morrer. E isto aconteceu. Eles não morreram logo de imediato, mas vieram as consequências do pecado, o sofrimento, a dor, a luta, os problemas apareceram logo de imediato e, em consequência disso, depois então veio a morte. E essa semana nós vamos então procurar entender aqui na nossa Bíblia, na minha, na sua, onde você estiver, com qualquer Bíblia que você estiver, nós vamos procurar entender a natureza humana. Qual é a nossa natureza? É claro que nós fomos criados com uma natureza espiritual. Adão e Eva, lá no Jardim do Éden, e depois então que entrou o pecado, nós temos então essa nossa natureza mortal por causa do pecado, mas receberemos a imortalidade quando Jesus voltar. Aqueles que aceitaram a Jesus, que perseveraram no caminho, estes receberão a imortalidade. E quando nós lemos lá em Gênesis capítulo 2 e no verso 7, a palavra de Deus nos diz: Então
o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Vemos que Deus formou, Deus trabalhou com as suas próprias mãos, formando do barro o ser humano. Formou a sua imagem e a sua semelhança. E quando então aquele ser humano estava ali fisicamente, não é, formado pelo barro, Deus, ele sopra nas narinas daquele ser que estava ali inerte, Deus sopra o fôlego de vida. E a partir então deste momento que Deus sopra o fôlego de vida no nariz daquele ser que estava ali inerte, ele passa a ser uma alma vivente. Interessante, não é? Antes era apenas um ser físico que estava ali, um boneco. Aqui em Gênesis 2:7 diz isso muito claramente, não é? Estava ali aquele boneco formado e então Deus sopra nas suas narinas o fôlego de vida. E aí o homem passou a ser alma vivente. Gênesis capítulo 2, verso 7. Eu quero dizer a todos os nossos amigos, amigas, irmãos e irmãs que esses 3 primeiros capítulos da Bíblia são de fundamental importância para a nossa compreensão da vida, compreensão de Deus, compreensão de tudo, como tudo foi criado, como tudo veio à existência. Aqui está a razão da nossa fé. Gênesis capítulos 1, 2 e 3. Aqui resume tudo o que aconteceu e por que então nós estamos neste mundo de sofrimento. O capítulo 1 e o capítulo 2 nos apresenta um mundo perfeito, um mundo sem pecado, um mundo onde reinava plena harmonia, plena paz. Deus estava com Adão e Eva todos os dias ali no Jardim do Éden. Mas no capítulo 3, então, nós vamos encontrar um mundo agora totalmente diferente dos capítulos 1 e 2. Por quê? Porque entrou o pecado, está no capítulo 3. Entra o pecado, muda tudo, muda o cenário. Veja, irmãos, como o pecado é destruidor. Mesmo hoje nós, sabendo que nós vivemos neste mundo de pecado, mesmo nós tendo aceito a Jesus em nossa vida, caminharmos com Ele, nós não estamos livres de passar por dores, por lutas, por sofrimentos, e sabemos que tudo isso é consequência do pecado, porque o apóstolo Paulo ele diz que o salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus, o presente de Deus, é a vida eterna em Cristo Jesus. Lemos aqui em Gênesis capítulo 1, nos versos 24 a 27, diz assim: Disse também Deus: Produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Também disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Aqui, nesses versículos 24 a 27 de Gênesis capítulo 1, nós vemos que Deus, ele falou e os animais apareceram. Todos os animais selváticos, animais domésticos, apareceram segundo a sua espécie, diz aqui a palavra de Deus. E conforme nós lemos aqui em Gênesis 1, os animais também se tornaram alma vivente. Por quê? Porque eles tinham o corpo e o fôlego. E eles eram alma vivente, só que Deus não soprou, Deus falou e eles apareceram. O ser humano foi diferente. O ser humano, Deus soprou nas suas narinas o seu fôlego de vida e passou a ser também alma vivente. Então,
Os animais, as aves, têm alma também, mas não é que eles tenham ou que sai uma alma deles quando eles morrem, é que se tornaram almas viventes porque eles têm o fôlego de vida. E nós, seres humanos, também somos alma vivente. Nós não temos uma alma, nós somos. A diferença é que os animais, eles são irracionais. Eles vivem, né, o mundo deles, eles não têm sentido, assim, sentimentos, eles não pensam, eles não planejam, eles agem por impulso. E o ser humano não, o ser humano é um ser espiritual que Deus criou. Aqui está a diferença, o ser humano ele raciocina, ele pensa, ele age, ele faz as coisas com a lógica, com a razão. E já os animais não, é por instinto que eles fazem as coisas. Então, assim como o ser humano passou a ser alma vivente, os animais também, quando foram criados pela palavra de Deus, eles apareceram, eles também eram alma vivente. Os animais são alma vivente, eles não têm uma alma vivente, eles não desprendem do corpo uma alma quando o animal morre ou quando a pessoa morre, conforme nós estudamos aqui na semana passada. Eu li para vocês agora há pouco, eu vou ler novamente, em Gênesis 2, capítulo 2, verso 7, depois o verso 19, nos diz assim a palavra de Deus. Verso 7: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Agora no verso 19, nos diz assim: Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes seria esse o nome deles. E assim aconteceu. Deus então trouxe todos os animais criados perante Adão e disse para Adão colocar nome nos animais. E todos os nomes que ele colocou ainda permanecem até hoje. E nós os conhecemos assim como foi dado por Adão o nome a estes animais. Então aqui nós encontramos que, assim como os animais foram criados por Deus pela palavra dele, ele falou e eles apareceram. E o ser humano, criado pelas próprias mãos de Deus, feito do pó da terra, do barro, e soprado nas narinas daquele ser inerte, o fôlego de vida, então o ser humano passou a ser alma vivente, assim como os animais também são almas viventes. Morreu, acaba. Não existe almas de animais por aí no espaço ou em algum outro lugar. Não. Como as almas, né, que muitas pessoas pensam que a pessoa quando morre a alma se desprende do corpo e vai para algum lugar. Não, nós estudamos isso na semana passada. O fôlego de vida, ele pertence a Deus. Quando a pessoa morre, volta para o pó e ali permanece no esquecimento, aguardando a volta de Jesus para a salvação ou para a condenação. E o fôlego voltou para Deus. Deus é o doador da vida. E não existe contato com seres de outros mundos, de almas que estão em outros lugares. Quando isso acontece, pessoas que vão a algum lugar que mantém contato com os antepassados, é o inimigo que está presente ali, como aconteceu no caso de Saul, né, que foi lá contactar aquela pitonisa de Endor, e então quem estava lá não era a alma de Samuel falando com Saul, mas era o próprio Satanás. Então nós temos que buscar na palavra de Deus, irmãos, o entendimento, para que não haja em nós dúvida alguma de que quando nós morremos, acaba tudo, cessa tudo. Somente quando Jesus voltar, aqueles que aceitaram a Jesus, que viveram uma vida com ele, ressuscitarão para a vida eterna. E os que não aceitaram, ressuscitarão para a condenação eterna. Então, que Deus nos abençoe e nos ajude a entendermos cada vez mais este assunto de sermos um ser vivente e que possamos usar a nossa vida para glorificar o nome de Deus. Agradecemos a todos que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Retornaremos amanhã, Deus assim nos permitindo. E não nos esqueçamos que Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. João capítulo 11, verso 25. Que Deus nos abençoe.